Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Muito bom dia, Nomes e Marcas no ar, hoje sábado, que todos tenham um ótimo final de semana. E eu tenho o privilégio de entrevistar hoje uma figura que é renomada, conhecida, famosa e principalmente querida em todo o sul do Brasil, porque eu não conheço o restante do país, não sei como é que é a conversa dele lá para cima, mas muito conhecido aqui em Criciúma, veio para cá por um tempo e não saiu mais, se apaixonou pela cidade. Mário Lima, amigo da galera, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui no Nome de Marca, uma honra. Prazer é todo meu, me sinto importante participar de um programa cujo título é Nomes e Marcas, né? Porque o teu nome é uma marca, né? Olha, eu me sinto satisfeito, muito obrigado pelo convite e tenho ouvido o programa, um programa super interessante, né? Que apresenta ou reapresenta as pessoas, né? E o de hoje é mais interessante ainda. Então vamos lá, né? Ô Mário, me diga como é que começou essa tua caminhada? Essa minha caminhada começou nos anos 70, porque eu jogava futebol em algumas equipes do interior do Brasil, aí, do Rio Grande do Sul e outros estados. Então antes de ser narrador, tu era jogador? Era jogador de futebol. E antes, garoto, tu nasceu onde? Tapes? Não, eu nasci em Arroio do Tigre. Arroio do Tigre. É uma cidade que fica na região central do estado. Era uma cidade de altíssima produção de feijão preto, né? Naquela região e fumo. E lá se produzia muito fumo em corda antigamente, aqueles que para fazer palheiro, né? Isso. Que era um negócio muito louco, né? Mas a minha criação, assim, a minha referência como cidade é Cruz Alta. Porque eu fui muito pequeno para Cruz Alta e o estudo primário foi em Cruz Alta. Teus pais faziam o quê? O meu pai era ferreiro. Ferreiro. E a mãe ajudava na ferraria e... A mãe era a mulher dele. A mãe era a mulher dele. Dona de casa, dona da casa. E que criou os filhos todos, né? Quantos eram? Eram 4 do primeiro casamento do meu pai, que já estava à frente do seu tempo, né? Porque naquela época ele separou com 4 filhos, né? 2 foram para a responsabilidade da minha mãe, né? E 2 para a responsabilidade dele? Da separada, né? Perfeito. Da separada. E do casamento do seu Alfredo com a minha mãe Oralina, vieram mais 4. Né? E tu é do primeiro ou do segundo? Eu sou do segundo. Do segundo casamento? Eu sou do segundo. Mário Lima, tu cresceu, trabalhou antes de jogar bola, não? Não, só estudei. Estudou? Passou o tempo lá em Cruz Alta, eu já estava em fase do ginásio, fazendo ginásio já. O meu pai resolveu que ele era nômade, assim como eu, né? Ele é cigano. Mas aí ele já aposentado, né? Já tinha se aposentado pelo IAPI, IAPTEC, que eles trouxeram lá da época, né? E que ele trabalhou um tempo na construção da barragem lá em Salto Jacuí, a hidrelétrica. E aí recolheu ali, aí se aposentou. E resolveu morar em Carazinho, que é uma cidade próxima ali. Por quê? Porque ele tinha uns amigos de antigamente que moravam em Carazinho, aquela coisa toda. Fomos para Carazinho morar na Vila Santo Antônio, ficava ao lado do estádio de futebol, do time profissional, chamado Veterano Futebol Clube. E o outro time da cidade era o Glória, no qual jogou o João Pedro. É o Pedro Herba. Aqui, eu cheguei a enfrentar o João Pedro lá. Né? Mas eu, garoto, né, sem muita perspectiva, né? Aliás, fiz o que seria hoje um freelancer, garoto ainda, com 13 anos, 14 anos, num posto de gasolina, como atendente dos veículos, abastecer os veículos. Mas eu estudava, né, no colégio João Batista Soares, colégio estadual, mas não tinha muita perspectiva, assim. Eu jogava bola lá com a molecada e de repente comecei a jogar num time chamado Cruzeiro, que era uma homenagem ao Cruzeiro de Porto Alegre, por isso a paixão que eu tenho pelo Cruzeiro de Porto Alegre. E o Cruzeiro era lá da Vila Santo Antônio. Eu jogava lá no segundo quadro e jogava, e tanto que aos 16 anos eu estava a assistir um treino do time profissional do Veterano Futebol Clube. E os caras de Porto Alegre jogavam lá, tinha gente até de São Paulo jogava lá, sabe? Aquilo pra gente era uma referência, né? E o futebol era tão raiz à época que eles não tinham juvenil nem júnior, não tinha, era só profissional. Eu fui assistir um treino lá, estava sentado no pavilhão e um cara lá disse: ô guri, tu joga bola? Eu digo: jogo. Tu não quer treinar e que tá faltando um para completar o time? Olha como é que era, né? Imagina isso nos dias de hoje, né? Eu digo: mas eu não tenho... Não, passa aqui, vem no vestiário. Aí me deu uma chuteira lá e eu fui treinar, cara. E aí não saí mais, né? Aí ali me profissionalizei logo em seguida, né? Aí disputei 2 campeonatos pelo Veterano, que depois viria a ser Clube Atlético de Carazinho na fusão com o Glória, né?
que eram os 2 times da cidade. E aí depois estive no São Luís de Juiz, estive em Santo Ângelo, estive lá em Curitiba, para encurtar futebol profissional? Tudo futebol profissional. Para encurtar a história, aos 22 anos, eu fui para o Iguaçu de União da Vitória. Fui indicado pelo saudoso, querido Dalton Menezes, que na época era o treinador do Colorado, de Curitiba. Treinou aqui o Dalton? Treinou aqui o Próspero. O Próspero e o Comerciário. O Comerciário eu não lembro, mas a primeira vez que eu estive aqui com o Nassif, um pouquinho antes ele tinha treinado o Próspero. E o Daltro... O Daltro tem uma passagem que quando ele treinou aqui Eu tenho 2 passagens com ele. O Criciúma, acho que já era Criciúma, acho que o Antenor já tinha feito a mudança. O Antenor era o presidente, ele contratou o Vanusa, que era um jogador do Inter de Lages, que era um sucesso, Vanusa, arrebentava no campeonato e tal. Aí veio o Vanusa jogar e tal. E aí ele chamou os setoristas. Era um lateral, né? Não, era meia. Não, meia. Meia tinha. E aí ele chamou os setoristas todos, né? Eu era setorista na época. Ele chamou e disse, vamos combinar um negócio aqui e tal. Não chamem o rapaz de Vanusa. O nome dele é Sérgio Luiz. Nossa. Mas ninguém vai saber, não vamos botar ali Sérgio Luiz, os caras vão perguntar, o Vanusa não vai jogar? Daí disse, não, mas se você... Não adianta, mas deu outra. Não teve. Pois o Dalton me indicou para o Iguaçu e eu cheguei no Iguaçu para jogar pelo Iguaçu, que era um time comandado pelos milicos. O pessoal do batalhão militar lá, pelo quartel, enfim. Sim. Eram os caras que, tanto é que a refeição era feita no quartel. Lá no quartel. Só que eu não joguei uma partida só. Por quê? Inclusive, casualmente, contra o time desse cidadão que teve no programa passado aqui, há dias passados aqui na rádio, o homem lá de Maringá, né? De Maringá, o Zé Roberto. Isso. E só joguei esse jogo. E me machuquei na virilha, machuquei, não teve jeito, e treinava. Mas eu dava muitas entrevistas. E eu, na época, ter tido já o ginásio, tinha feito 2 anos do científico, eu lia muito, os meus irmãos todos assim bem, sabe, esclarecidos, e eu lia Érico Veríssimo, aquelas coisas todas ali de Cruz Alta, e eu dava boas entrevistas, ao contrário dos demais jogadores da época, né? E aí até que um belo dia, para encurtar bem essa história também, o cara chamado Ayrton Maltauro da Silva, que é vivo até hoje, era o chefe do esporte da Rádio Difusora União, e ele me convidou para participar como convidado numa transmissão de jogos estudantis da primavera. E eu fui. E aí no primeiro dia que eu fui, tinha um jogo de basquete entre Palmas e Ponta Grossa. E eu fui convidado especificamente para esse jogo porque eles sabiam que eu conhecia das regras do basquete e os caras da rádio não sabiam, né? E eu fui lá para ser comentarista. Para ser comentarista? E aí narrei o jogo. Ah, é? Porque o narrador não apareceu. E aí, mas eu não fiz isso aí, não sei como é que é. Eu pro cara lá, pro Ayrton Maltauro esse. Eles, não, tu vai dizendo aí, cara. O cara jogou lá pra sexta, lá, deu 2 pontos, ou foi falta, ou não foi. E aí eu comecei a brincar no negócio ali, com 5 minutos de jogo, eles narram, agora pode narrar que tudo tá bem. E começou ali? Aí eu comecei ali. Então tu começou como narrador de basquete? De basquete, meu primeiro jogo foi basquete. E tu já tinha o Nasceu? Quando botava na cesta tu gritava Nasceu? Não, lá era lá dentro. Lá dentro. Lá dentro, no primeiro dia, lá dentro. Lá dentro? Caía a bola na cesta, foi pra boca do garrafão, arremessou lá dentro. Olha só. Mais 2 pontos pra Ponta Grossa. E quanto tempo tu ficou nessa do basquete? Fiquei só aqueles jogos ali. Só aqueles jogos? Não, depois, futuramente, sim, narrei basquete, vôlei, narrei... É mesmo? Os desafios Brasil e Estados Unidos, narrei todos, né? Aí já nos anos 80, né? Aqueles projetos do Luciano do Vale, eu narrei quase todos lá pela Record ainda, que depois viria a ser Bandeirantes, aí pela Verdes Mares, mas aí já é outra história, mais lá à frente, né? Verdes Mares, Belo Horizonte? Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza, Sistema Verdes Mares, né? Uma das maiores emissoras. Tu trabalhou lá? Eu trabalhei nas 2 maiores do Nordeste, né? Na Sociedade da Bahia e na Verdes Mares, né? Não considerando que Recife, que tem uma tradição, não trabalhei em Recife, né? E aí então eu, dali de União da Vitória, os caras da rádio mesmo disseram, vai pra Curitiba, larga essa porcaria de futebol, me deram um cara pra me procurar em Curitiba. Larga do futebol, para de jogar bola, isso, para de jogar bola, vai ser narrador. Vai ser narrador, né? E aí eu gostei da ideia, sabe? Gostei da ideia. Me deram o endereço lá de um cara da Rádio Cruzeiro do Sul, chamado Emeretino Paca, já falecido, um comunicador, e na época tinha a figura do diretor artístico, claro, do rádio, né? O diretor de broadcasting, né? E esse cara era um deles, né?
E aí fui lá, procurei na Praça Zacarias, lá em Curitiba, e eu tinha os trocadinhos no bolso, sabe? Fruto da minha rescisão lá com o Iguaçu, né? Que eu não joguei, mas levei um troco, né? Até hoje os caras fazem isso, né? Aí, hoje leva um troco bem maior. Bem maior, né? E aí procurei o cara diz, olha, tem um Mário Luiz aí de São Paulo que montou uma equipe aqui terceirizada, e não é com a rádio, mas vou chamar ele aqui. Aí chamou ele na sala, Mário, tu é esse guri aqui, jogar futebol aí, cara, jogou por aí tudo aí, não sei o quê. E ele disse, não tem dinheiro. Tava às vezes igual agora. Não tem dinheiro. Tu quer ficar treinando aqui uns tempos? Aí fiquei treinando 3 meses. 3 meses? De graça. Morando na Rua 15, no Calçadão, numa pensão ali. E aí comecei a narrar ali na Quantos anos, Mário? 22? 22. 22 anos. 22. E aí aí logo em seguida, fiquei acho que 5, 6 meses lá, depois ganhando um troquinho, né? Aí recebi uma proposta de Lages, e que é onde eu coloco mesmo como a minha largada no rádio, com carteira assinada, com salário bom, entende? Morando bem, entende? Lá na Luiz de Camões, lá em Lages, com um grande dirigente na rádio difusora de Lages na época, que era sucesso lá. E aí depois voou, né? E depois tu foi para onde? De Lages eu fui para Santos, a Rádio Cultura de Santos. Quantas rádios já trabalhou? Não sei. Não tem ideia? Não, tenho, mas não... 20? Mais. 30? Acho que mais, olha. Umas 30. Quantos estados já trabalhou? 7. 7 estados brasileiros? 7. É quanto mentiroso, mas é verdade, né? Maranhão, que foi a minha primeira saída, assim, para... Eu não considero Santos, né? Santos eu fui lá, fiquei pouco tempo lá, trabalhando de madrugada lá, cheguei a narrar 2 jogos só, e a equipe de esportes não andou. E eu fazia da 1 às 6 da manhã um programa da madrugada lá. Então eu conto assim: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza e São Luís do Maranhão. Na verdade da 8, né? Da 8. E o Maranhão foi a minha primeira saída, assim, considerada em 1980. Eu trabalhava na Rede Capital naquela época e recebi um convite assim irrecusável para trabalhar na Rádio Ribamar, que não existe mais hoje, né? Era dos parentes do Sarney lá, a rádio. Isso. Tanto é que o nome é Ribamar da rádio. Era, né? E lá foi a minha primeira saída, né? Assim, grande, aí eu já meio top, né? Onde é que nasceu o... Nasceu! O Nasceu não é criação minha, né? Ah, não? Não. O Nasceu é criação de um cara chamado Mário Freitas, da Rádio Excelsior da Bahia, que criou o termo e usou, que era uma imitação também do Zé Casarucci, que é o Entrou, né? E o Mário Freitas criou essa história e colocou o Nasceu, né? Usou umas vezes, não gostou, passou para o Silvio Mendes, que está narrando até hoje lá. O Mário Freitas também narra ainda. E o Silvio Mendes usava comigo, junto lá na Rádio Sociedade, esse termo, né? E eu lá dentro. E aí eu tinha a coisa das maravilhas 1000, né? Pois é. Onde é que nasceu? Das maravilhas 1000 que Santa Catarina tem? Cara, esse nasceu assim do nada, mas nasceu lá na Bahia, né? Na Bahia? Nasceu na Bahia, né? A Rádio Sociedade, a Bahia tem 1000 maravilhas, a Rádio Sociedade é uma delas, né? E quando eu fui embora da Bahia, o Silvio Mendes queria pegar umas coisas minhas, né? Eu digo, vou levar esse Nasceu então, né? Ele disse, mas isso não é meu, é do Mário Freitas, mas ele não usa, mandou usar também, pode usar, né? Então, eu gosto de dar o crédito, né? Claro. Ô Mário, por que te dá prazer... Copiar não é feio, né, cara? Não. Feio é não admitir, né? Não, é não admitir e não reconhecer, né? Não dar o crédito, quem criou, né? Ô Mário, por que te dá prazer narrar futebol? Cara, primeiro que foi uma grande chance que eu tive na minha vida, né? Que eu não tinha muitas perspectivas jogando futebol, ia ficar naquele negócio, ia chegar aos 30 anos, 35, por aí, e ser uma profissão definida, né? Porque eu não segui nos estudos, né? E o futebol me deu essa oportunidade da experiência que eu tinha de campo e com o dom que eu tinha de fazer rádio. E isso me ajudou pra caramba. E o prazer que eu tenho de narrar futebol é em estar no futebol, não? E ter essa visibilidade que o rádio tem e traz através do futebol. Quem foi tua referência para narrar? A minha referência foi o do Valdo Cosi, que é um gaúcho que não narrou no Rio Grande do Sul, narrou só lá pro centro do país, que para mim foi o grande narrador desse país. E aliado a isso, assim, as outras referências, o Fiore Giuliotti, sem dúvida,
do Alceu Bueno de Camargo, que também é uma grande referência minha, sabe, na postura, sabe, na colocação de voz, sabe, na fidelidade no transmitir o jogo, né? E o Odovaldo Cosi, que eu não conheci pessoalmente, mas tem assim, olha, do Odovaldo Cosi, Osmar Santos, o próprio Fiore Gigliotti, outros, todos se espelharam no Odovaldo. Porque era um poeta do microfone. Como é que foi a tua vinda para Criciúma? A primeira vez que eu vim a Criciúma, eu vim a convite do João Nassif. Eu estava na Bandeirantes, em Porto Alegre. Era o narrador titular lá. O Nassif veio e me convidou, mas eu fiquei, eu acho que 15 dias. Eu não consegui eu narrei aqui um clássico aqui, na época clássico, né? Criciúma e Próspera, no estádio de Heriberto Wilson. E narrei mais um jogo aqui que eu não lembro. Mas eu não consegui me desmembrar da Bandeirantes, porque houve um apelo muito grande dos colegas lá. Aí eu voltei. Aí depois eu vim como freelancer aqui nos anos 90. Nos anos 90 eu vim como freelancer. E aí em 91 eu vim aí contratado pela RCE. Aí fiz toda aquela Copa do Brasil, fiz a Libertadores em 92, aquelas competições todas. E quando o Colares assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul, ele me convidou para ir para a TV Educativa, né? E aí, né, aqui em Criciúma ainda fizemos uma incursão pela rádio difusora, eu, o Nassif, o Saulo, um negócio muito louco. Vocês eram um triplex de narradores, né? Era tu, o Saulo e o Afonso, né? E o Afonso Martins. E mais o Carlos Alberto. Mas o Fiorenzo. Aí teve jogo, assim, que nós transmitimos assim, com narradores freelancers em Lages, em Chapecó, nós fizemos todos os jogos do Octogonal. Os 4 jogos ao mesmo tempo, né? Na difusora. Aí eu fiquei mais um tempo lá e depois, quando eu retornei para Criciúma, depois de ter passado pela Bandeirantes de novo, ser diretor da TV Educativa e etc e tal, aí um cara me convidou para vir aqui para Criciúma. Né? Um cara boa gente? O cara boa gente, né? Não tem muita coisa em contrário, não. Cujo cara esse está me entrevistando agora. Mário Lima, Mas aí tem o envolvimento também da minha esposa, né? Pois é. E eu sou muito grato até hoje ao Dr. Luiz Miranda, né, com a sua clínica aqui, porque quando eu vim em 2001, no final do ano, a minha esposa estava começando a fazer hemodiálise. E aqui tinha um atendimento mais personalizado. Porto Alegre é uma cidade que são milhares de pessoas fazendo a mesma coisa, né? E naquela ocasião, eu até que me lembro quando nós conversamos aqui, vem pra cá, traz tua esposa pra cá, que tem uma clínica boa aqui, tem clínica. E aí pesou também na balança, né? E aí tô aí até hoje, né? E tu virou criciumense, como as pessoas têm essa facilidade de se apaixonar por Criciúma, vem aqui fazer alguma coisa, trabalha, aí fixa a residência e não sai daqui. O Luca deu entrevista aqui no Avesso na semana passada, e o Luca está jogando no Catar, ele é do interior paulista, né? E onde é que fixou a residência? Criciúma. Eu acho que ele é de Tocantins, casado para lá, nem paulista. Enfim, lá longe. Mas enfim. E onde é que fixou a residência? Criciúma. Sim. Onde é que ele quer parar de jogar? No Criciúma. Eu tive recentemente agora na Guaíba, lá durante 6 anos e meio, e não tinha me desvinculado daqui, continuava trabalhando aqui na Rádio Eldorado, né? Mas não consegui ficar lá mais. Não consegui. E eu não consegui mudar para lá. E eu ia, fazia o jogo e voltava. Aqui, porque aqui é uma cidade pequena, que tem tudo que uma grande cidade tem, para começar. Aí aqui tem uma beleza na redondeza aqui que encanta a gente, né? É serra, é mar, é laguna aqui na volta, torres ali do outro lado, ali, quando tu quer buscar uma cerveja de lá, né? Uma polar. E os costumes são iguais. Não tem diferença aqui, a cultura é a mesma. A cultura é a mesma, a música é a mesma, as danças são as mesmas. E eu logo na chegada fui envolvido aqui no Carnaval de Criciúma, que era bom na época, e aí me senti em casa, né? E aí pelo convívio com as pessoas na praça aqui, que é uma coisa muito legal, então... Você está acompanhando na Som Maior, Nomes e Marcas, hoje entrevistando o amigo da galera, Mário Lima. O programa volta em seguida. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa, aqui na Som Maior. Voltamos com Nomes e Marcas, hoje entrevistando o amigo da galera, o Mário Lima, o homem do timaço. Nomes e Marcas, com Adelor Lessa. Ô Mário, o futebol não decaiu um pouco? Não é meio desanimador narrar, trabalhar com futebol ultimamente, não? Sim, porque Lessa até a questão da raiz, né, do futebol raiz.
Claro que não há mais espaço para o romantismo do futebol. Mas a gente sente muita falta do convívio com os jogadores, com os próprios dirigentes, com os treinadores. Ficou muito separado, sabe? Eles de um lado e nós de outro. Antes a gente viajava junto, ficava no mesmo hotel, convivia junto. A gente consegue resgatar algumas coisas, por exemplo, com pessoas como Gilson Kleina, né? Como Maringá. Mas normalmente tu não tem mais esse convívio assim diretamente, essa cumplicidade, né? Que não representa subserviência. Claro. A cumplicidade de parceria, de amizade, de ter um contato troca de informações. Troca de informações. Entendo também que não é possível se fazer como se fazia antigamente, todo mundo entrevistando no vestiário, 10, 15 caras, não tem mais espaço para isso. Mas houve uma separação muito grande entre imprensa e atletas, e comissões técnicas. A gente sente saudade, mas entende também que o futebol de hoje não permite mais isso. Como não permite mais abnegados no festival, né? Colaboradores. Não se pode mais. Hoje é um negócio. E em negócio tem que ter investimento e investidores. Claro. E contrapartida. Quando me perguntam por que o Criciúma não recebe investidores, porque o investidor, tem investidor por aí, mas o investidor põe o dinheiro, mas quer mandar, né? Então tem que haver essa... Né? Tem que haver esse enlace aí, que ninguém vai chegar e vai botar aqui dinheiro a rodo, como é no futebol agora, investir pesado, se não tiver uma parceria dos dois lados, né? Ô Mário, tu narra quanto tempo? Quanto tempo de narração? Desde 75. Profissionalmente? Eu comecei em 74, né? Tá. Mas eu considero... E em 74 a minha primeira carteira de sindicato é do Sindicato dos Radialistas do Paraná, que é outubro de 74. Certo. Então eu considero a partir dali, né? Futebol decaiu muito? Eu acho que não. Não? Eu acho que decaiu o romantismo do futebol. Ele é super profissional hoje. Nós formamos jogadores, quando as pessoas dizem que o Brasil não tem jogadores, não, o Brasil tem jogadores aos magotes, cara. O Brasil todo ano revela um sem número de jogadores que não ficam aqui e que não jogam pelos seus clubes. Hoje não se decora muito pouco a escalação no time. Os jogadores não ficam, não criam identidade com o clube, porque o mercado europeu absorve tudo isso aí. E absorve por quê, Lessa? Absorve porque nós não estamos organizados. Esses altos salários para os jogadores não prejudica o futebol? Eles não ficam muito acima dos clubes e sem compromisso com o clube? Eles não ficam distantes e tipo, não vou botar muito o pé? Não sai um pouco daquela paixão, aquela entrega? Eu não tenho assim, sabe, receio em falar sobre isso aí e não tenho ciúme do salário de ninguém. Claro. Muito mais pelo contrário. Agora, os salários dos atletas de futebol, vamos falar sobre Brasil e América do Sul, né? Não vamos citar a Europa, porque lá está uma outra situação. Lá os clubes, todos eles viraram empresa e empresas multinacionais. Exato. Não tem mais clube lá, raiz também. Raiz só no nome e na fundação. Mas a realidade do futebol brasileiro não permite que nenhum jogador ganhe R$500 mil por mês. Não permite. Não é a realidade do país, a realidade dos clubes. Tem o Palmeiras agora, tem o Inter que com o Sonda lá, tinha o Grêmio aí com o Rigo, que são coisas assim pontuais, mas não são empresas ainda. E acho difícil que venham a virar empresas, né? Esses grandes clubes. Os médios e os pequenos eu acho que tem que virar empresa logo, para um dia ficarem grandes. Mas R$1 milhão, cara. O treinador ganhou R$1 milhão. Não tá fora. Está completamente fora. E por isso é quebradeira. O Inter deve 700 milhões, o Botafogo deve 700, o Grêmio deve, o São Paulo deve, o Corinthians deve, o Santos deve, o Flamengo deve. Por quê? Por essa orgia. O Fábio Koff tentava fazer uma coisa no Clube dos 13 que me agradava. Que era, não é impor o salário assim, mas é colocar um teto entre os clubes. Mas não conseguiu. O teto entre os clubes seria o quê? O teto máximo para se pagar salário para jogador de futebol no país é tanto. Seria uma fórmula. Eu não quero que os caras deixem de ganhar dinheiro, mas tem um limite, né? Claro. Dentro da realidade, né? Mário, o rádio é uma cachaça? O rádio vicia? O rádio vicia, mas eu te diria que é um vício gostoso. É um vício, sabe, saudável.
o rádio, ele não pode ser feito por radialistas que não têm o compromisso com fazer o rádio e fazer de forma honesta. Há uns anos atrás, o rádio era bem pior do que é agora, eu acho. Talvez tivesse mais talento, mais criatividade, mais beleza artística, mas eram muitas pessoas descompromissadas com, sabe, o que se criou hoje, por exemplo, no rádio, que eu não gosto, é da famosa... Vamos falar no rádio musical, por exemplo, a famosa matéria paga no rádio musical. Hoje o cara tem que pagar para rodar a sua música. Virou um negócio. Eu não gosto disso. Lá atrás tinha isso também, mas era o famoso jabá, que era do discotecário, que era do comunicador aqui, que levava uma coisinha ali. Era propina, né? Que eu não achava legal também, mas tinha. Sim. E tinha coisa do radialista, aquele que chegava na cidade e se achava, eu posso, eu sei, eu faço, eu vou fazer fiado aqui, eu vou dar um alô pro cara, eu vou comprar e depois eu não preciso pagar, eu sou comunicador. Tinha isso aí. Eu não gostava disso. Mas o rádio é uma coisa saudável, salutar, não vai morrer nunca, não vai morrer. E qual é o risco dessas redes sociais, esses instrumentos aí de redes sociais, internet e tal, de isso ameaçar o rádio? Eu acho que nós do rádio, né? E aí entra a figura do radialista e do radiodifusor, né? Os dois. Tu tem que usar as redes para o teu lado. Isso. Tu tem que usar como reampliação do teu sinal, com reampliação da tua comunicação, usar não especificamente como fonte de informação. Nós não podemos perder as nossas fontes, as fontes que nós temos, quer seja no futebol, quer seja no jornalismo, e se abastecer somente da rede social, porque a rede social ela é perigosa, né? E muito perigosa. Então, o rádio tem que continuar, assim como a televisão e o jornal, dando as cartas da informação, tendo as suas fontes. E utilizar o WhatsApp, por exemplo, vamos citar o que é o mais comum aqui, né? Isso. Usar como uma coisa boa, né? Exatamente. Usar como uma prestação de serviços, entende? E a rede social como um todo para ampliar o teu sinal, né? Para o mundo afora, porque hoje a rede social para o rádio é um grande negócio. Porque tu não tem mais fronteiras, tu pode ter 100 watts na tua antena e que tu fala para o mundo, né? Entende? Tu usa WhatsApp, tu usa Instagram, tu usa Facebook, tu tá conectado com tudo isso? Tô tentando me ajustar, né? Com a ajuda dos filhos, né? E dos netos. Mais dos netos. Mais dos netos, né? Tu teve 2 filhos também que foram pro futebol, jogaram bola. Mais o Anderson, né? É mais o Anderson. O Alfredo foi profissionalizado lá no Cruzeiro, né, em Porto Alegre, jogou lá, foi treinador lá da base lá também. E foi base do Inter. O Anderson andou pelo mundo afora aí, tá chegando aí daqui a pouco, né? Tá vindo me visitar, trabalha no Fluminense hoje, já trabalhou no Vasco, já trabalhou no Inter. Pois é, o Anderson tá no Fluminense, foi ele que levou esse Criciúma B pra lá, não? Lá tá o Agenor, tá o Nino, tá o lateral. Não, agora ele tem levado jogadores pro profissional, né? Mas a época que eles foram, ele trabalhava na base. Na base. E ele não estava lá, né? Ah, tá. O Nino até já estava lá, né? E o Dodge também. Ele faz 2 ou 3 anos que está no Fluminense. Mas ele trabalhava mais na base, né? Na captação de jogadores menores. E ele é responsável hoje pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Nordeste todo, né? Ô Mário, tu te cuida para manter a voz? Porque não te cuida? Não, nem um pouco. Fuma tudo? Não, fumar faz desde 2010 que eu parei, né? Parou não por causa da narração? Não. Parou por problema de saúde. Eu tive um problema. Um probleminha de saúde. Eu tive um probleminha, fui recomendado a parar. Uma ordem médica. E o doutor Celso me dizia, Mário, para agora que o teu pulmão tá legal, ainda dá. Mas eu não estava achando que... Mas aí lá em Porto Alegre parei com uma coisa que eu gostava muito também, né? Que é o destilado. Né? Parou também? Eu parei com o destilado já faz desde 2010 que eu não... Vai narrar mais quanto tempo, Mário? Cara, eu acho que só até 2030. Não, cara, assim, eu me sinto bem hoje ainda, né? Eu tô com 68 anos, fiz agora em mais 68 anos. Eu me sinto bem, me sinto tranquilo. Quando eu senti que começar a perder o improviso, por exemplo, que isso é fundamental e que a voz enfraquecer, aí eu acho que é hora de parar, né? Mas enquanto o improviso e a dicção estiver funcionando bem, o narrador é o seguinte, Lessa, o narrador, ele é os olhos do cara que está em casa. Isso mesmo. Ele não é pro cara que está no campo. É também, né? É também. Mas pro cara que está em casa. Pro cara que está em casa, para ele imaginar, sem estar vendo a televisão, onde é que está a bola, onde é que está o jogador,
Isso eu dizia para um... Ele tem que fechar os olhos e ver o jogo com o narrador. Isso, eu dizia isso para um narrador amigo nosso. Olha, o grande lance da narração é o seguinte: tu tem que considerar o cara que está em casa, não é o cara que está aqui, o cara que está em casa. Exato. Então, ele tem que fechar os olhos e entender que a bola está, nesse momento, na linha de fundo, ou que a bola está na lateral, que a bola está no meio, está na linha no círculo, no meio do... Ele tem que entender, tu tem que fazer com que ele viaje contigo, tu tem que colocar ele dentro do campo. Exatamente, né? Exatamente. Os argentinos têm uma técnica que eu gosto que eles usam como setor, né? Setor 1 e o ouvinte deles inteiro. Setor 1, setor 2, setor 3, sabe? Ah, é? E no Uruguai eles usam a plateia. Vocês estão no estádio, que o estádio Centenário, não sei agora os dois estádios novos, né, que tem o do Nacional e do Pearol, que são novos estádios. Mas o Centenário é por plateias. Seria arquibancada 1, arquibancada 2. Então, e como o Uruguai é um país pequeno e as pessoas conhecem, quase todo mundo conhece o estádio Centenário, eles identificam pela plateia, né? Então tu tem que fazer o cara sem ver, só ouvindo. E bordões, né? Qual foi o jogo mais emocionante que tu narrou? Cara, tem muitos jogos assim extraordinários, cara. Cite 2. Eu vou citar um que não pode deixar de ser citado, não é porque eu estou aqui em Criciúma, foi o jogo aqui da Copa do Brasil, né? Foi o jogo da Copa do Brasil. Por quê? Porque era um pequeno contra um grande. Choramos tudo aí. Era o Davi contra o Golias, né? Choradeiras, sabe? Só que essa constatação que o Davi ganharia do Golias começou lá em Porto Alegre, né? É isso. No jogo do 1-1. Aí ele deu para sentir que... E foi muito emocionante. E teve o jogo, né, do Sarriá, que esse foi emocionante, contundente, mas pelo lado contrário, né? Perfeito. O 3-2, né, da seleção brasileira. Os bordões, Mário, como é que tu cria os bordões? Onde é que sai isso? Um dos mais... Porque isso não está na prateleira do supermercado, né? Não, um dos mais consagrados bordões meus, e que eu não consigo tirar de jeito nenhum, eu ouvi tudo, né? Eu ouvi tudo, senhor, claro que vi. Esse bordão foi criado numa abertura de Campeonato Brasileiro. Eu estava na rádio Verdes Mares. E a Verdes Mares, o Rádio do Nordeste, o grande Rádio do Nordeste, não tinha limites, né? Transmitia os jogos do Fortaleza, do Ceará, ou do Bahia, ou do Vitória, e transmitia os do Vasco, do Fluminense, do Santos e do Palmeiras também, com a mesma naturalidade, porque as torcidas são muito grandes lá. Aí vim transmitir um sábado à noite, Rio de Janeiro, Maracanã, com muita chuva, fora da cabina, não tinha cabina, porque os de fora não tinham cabina, ficavam lá em cima, né? E um jogo Palmeiras e Flamengo. O Flamengo como campeão brasileiro anterior, e o Palmeiras o outro melhor colocado, naquela época abriam o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo martelou tanto esse jogo, mas tanto, que o time do Palmeiras era fraco, mas martelou demais e não saiu gol. E não saiu gol, e não saía. Até que pelas tantas o Leandro foi na linha de fundo, cruzou para trás, o Adilo deu para a área, o Nunes cabeceou, o Lico, aquele de Mituba, tocou na bola. Eles ficaram uns 2, 3 minutos assim, uma blitz total, né? E dali um pouco, num bate-rebate dentro da área, a bola entrou. O Nunes colocou para dentro. E eu narrei, né? E narrei o gol lá dentro, né? Porque era lá dentro e coisa e tal. E gol, espichei o gol pra caramba. A Rádio Verdes Mares era cheia de vinheta, e aqueles apitos, tudo tipo Rádio Globo. E quando cortou pra mim, depois do grito de gol alto, eu, na minha concepção, né? Na minha cabeça, eu tinha visto tudo aquilo. Com fidelidade, sabe? E aí eu vi tudo, sim senhor. Claro que vi, meu senhor. Nunes, pai. Tá, eu voltei para Fortaleza, na chegada lá, na outra semana tinha jogo lá do Fortaleza, e eu fui narrar e não narrei eu vi tudo, né? E aí o pessoal... Na quarta-feira, o Gleidson Serafim, que era o coordenador da equipe, já falecido, ele me chamou: ô Gaúcho, ô pai d'égua, pô, o que é que você não falou, a zorra do que tu falou lá no Maracanã? É só pro Flamengo? Eu digo: o que eu falei? Um negócio lá que viu, não sei o que. Aí eu lembrei, né? Ele disse: mas tu gostou? Ele disse: é excelente aquilo, rapaz. Bote na sua transmissão. Não vou admitir que você não bote. Aí comecei a usar. Não consegui mexer até hoje, não.
E aí tem Moça Branca, que aí em função da bola, se quiser bola branca, vou dizer Moça Branca, o estufou o peitoral, levantou a cabeça, e por aí foi indo, né? Mário Lima, foi um prazer recebê-lo aqui no Nomes e Marcas, um privilégio. Pensei que você ia perguntar coisas mais contundentes, né? Isso aqui é até o Arthur estava me dizendo, ele vai te perguntar tudo ali, cara. Não, nem tudo. Não faria isso contigo. Mas a minha vida é um livro aberto, na verdade. Né? Aliás, o livro está saindo no fim do ano. Sai nada, Conversa de Pescador. Não, está quase pronto. Vamos fazer uma festa no lançamento do livro. Vamos fazer, cara. Obrigado pela entrevista. Bem legal. Um privilégio. Obrigado pelo convite aqui na rádio, obrigado pela parceria que estamos desenvolvendo aqui. Vamos utilizar esses dias aqui para ajustar algumas coisinhas aqui. Isso. E vem grandes coisas por aí no Timaço. A gente está embrionário ainda, mas está bem legal. A gente está bem satisfeito com a repercussão. Uma gurizada nova está começando agora, né? Mas a gente quer botar uma gurizada logo na sequência ali também. Começar a formar um time aí. Formar um time júnior aí. Sub-20. Sub-20. Um abraço, cara. Mário Lima foi o nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bom saber que você esteve conosco até agora. Sigam no final de semana, que seja maravilhoso o final de semana. O programa volta pro ar no próximo sábado, 10h30 da manhã. Conto com a tua audiência. Até lá. Você ouviu Nomes e Marcas, inédito todo sábado, às 10h30 da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.